Tensão na Caxemira. Entenda a disputa geopolítica que coloca Índia e Paquistão à beira da guerra. O recente ataque a Pahalgam reacendeu crise na Caxemira, onde há séculos convivem hindus e muçulmanos. Acusações mútuas e alianças externas alimentam o impasse, deixando a população caxemirense distante de uma solução viável. Esse texto é do Tariq Ali, da esquerda.net. Quais os destaques dele? Então, bom, primeiro dizer quem é o Tariq Ali, né? Ele é um analista paquistanês, muito sério e comprometido, então ele é uma das vozes de esquerda aí mais respeitadas no mundo, né? E é muito importante esse texto porque ele não vai colocar a questão, não vai colocar esse debate do conflito em termos de quem está certo e errado, bom e mal. Ele traz a complexidade geral, né, da questão. Então, como primeiro destaque aqui do que ele traz, né, é importante a gente entender que é o seguinte: a Caxemira, ela é uma região de maioria muçulmana. O Paquistão é um país muçulmano e a Índia é hindu, ou seja, são religiões diferentes. E a Caxemira, ela tinha a promessa de que ela seria independente. Essa promessa nunca foi cumprida. Então, tanto o domínio do Paquistão quanto da Índia, o Tariq Ali coloca como problemático. Por quê? Porque não se está respeitando a soberania daquele povo, daquela população. E também levanta, né, as acusações mútuas. Então, essa ação que foi realizada na província de Pahalgam, né? Perdão. O próprio grupo que teria reivindicado o ataque depois disse que não era ele. Então, o próprio Tariq Ali levanta a possibilidade de ter sido um ataque de falsa bandeira, ou seja, que o próprio Paquistão possa ter ali feito uma operação de bandeira falsa para levantar aí, para alimentar a tensão entre ambas as partes, né? Porque a Índia está acusando o Paquistão de realizar este ataque. E pode ser que a Índia esteja alimentando o Exército de Libertação de Baluchistão, ELB, que teria realizado esse ataque. Então, como a gente ainda não sabe ao certo quem é quem e quem fez e tal, é difícil tomar um lado e é difícil colocar isso nas caixinhas que geralmente há essa tentação, né, de quem está certo, quem está errado, quem é o bom, quem é o mal. Eu vou fazer aqui um contexto mais histórico mesmo, Van, porque para a gente entender como isso começou, né, que acho que é importante também. Como você disse, sem tomar um lado. Em 14 de agosto de 1947, a Índia, a então maior colônia britânica, se tornou independente e foi dividida em duas nações por um critério de separação religiosa, como a Van já até ressaltou aqui. O governo britânico transferiu a soberania para a Índia e o Paquistão, que se tornaram domínios independentes no âmbito da comunidade britânica. E aí tem a questão da linha Redcliffe, que é a linha que divide a Índia e o Paquistão. E ela foi traçada às pressas por um burocrata inglês que nunca pisou na região. Então ele não entendia merda nenhuma de como esses grupos religiosos se separavam ali. E ele colocou uma linha e aí ficou uma religião de um lado, misturada com a do outro, e acabou dando muito conflito. Então, a merda foi desse cara que separou essa linha. E esse jeito de separar, né, esses povos foi como os britânicos faziam para separar espólios de guerra. Então, basicamente, sem nenhum critério lógico. A Caxemira, que é majoritariamente muçulmana, com identidade própria, foi jogada num limbo jurídico que a Índia e o Paquistão exploram até hoje para justificar ocupações, torturas e a militarização mais densa do planeta. Para você ter noção, um soldado para cada 20 civis, segundo uma pesquisa da BBC. Segundo o texto, a Índia mantém 900 mil soldados na Caxemira, tornando-se a uma das zonas mais militarizadas do mundo. Internet cortada, jornalistas presos e eleições fraudulentas são denúncias que são feitas pela própria população de ambos os povos, gente. Então, assim, não dá para tomar ainda uma posição de quem tá certo, quem começou, quem deixou de começar. E aí eu faço até aqui um salve, porque na quarta-feira a Vanessa vai entrevistar, eu vou pegar aqui o nome certinho, mas ela vai entrevistar um sheik
que é um especialista do assunto, e ele vai trazer para a gente uma panorâmica mais concreta do que está acontecendo, de quem tá certo ou tá errado. Não sei se ele vai entrar nesse quesito, mas talvez a gente tenha uma coisa mais fidedigna, né, Van, lá na quarta. Então, isso é bem importante, Jorge, porque é o seguinte, a questão do Oriente Médio, enfim, e dessas regiões da Ásia, é muito distante para a gente da América Latina, então nós temos aí vários especialistas que se debruçam mais sobre o tema, mas é muito delicado a gente fazer análises muito rigorosas, né, colocando X ou Y elemento aí como causador, catalisador e etc., porque são tantas questões e complexidades, né, que a gente poderia incorrer em erros. Por isso que quando fui buscar aí como abordar a questão, eu resolvi trazer um paquistanês, que é o Tariq Ali, e com essa visão muito anti-imperialista, anticolonial. E aí você estava dizendo, né? Acho que você trouxe um ponto muito importante: quem é certo, quem é errado, não vem ao caso. Quem está errado é a potência colonial, a Inglaterra, o Império Britânico. Se vocês observarem, quem tiver a oportunidade aí de assistir a série, né, dos conflitos modernos, essa série que a gente está fazendo aqui para os nossos membros exclusivos, vocês vão ver que sempre por trás vai estar a potência colonial. Então, é a França de um lado, é a Inglaterra do outro lado, os Estados Unidos operando. Então, nesse caso agora, por exemplo, há suspeita forte de que os Estados Unidos estejam financiando o ELB, que é esse Exército de Libertação do Baluchistão. Ah, mas quem é o Baluchistão? A gente não está falando da Caxemira? Exatamente, mas aí é isso, é outra minoria étnica que está sendo usada para alimentar essas tensões, para alimentar esses conflitos. E o Baluch, a população, né, não sei como é que se chama, os Baluchis, talvez, eles estão em 3 estados, né, Paquistão, Irã e Afeganistão. E aí eles poderiam estar sendo instrumentalizados pela Índia, com o apoio dos Estados Unidos, para desestabilizar o Paquistão. Ou o Paquistão pode estar usando aí outras forças para criar esse conflito com a Índia. Mas o fato que o Tariq Ali traz é que ambos os países estão usando retóricas inflamadas e, cara, ambos são potências nucleares. Então, a gente tem que efetivamente estar atentos ao que está acontecendo, mas a grande questão da diplomacia moderna, da diplomacia do nosso tempo, é o quê? É trabalhar na desescalada, né? Então, é o que o Irã está aclamando o tempo todo, é de botar os países para conversar. Então, o Paquistão, por exemplo, fala que a questão da água é fundamental e que se a água secar, sangue vai correr. É algo que o Tariq Ali recrimina, porque isso não ajuda em nada. Da mesma forma, a Índia dizer que qualquer ação do Paquistão e os ataques que a Índia já está perpetrando aí, realizando contra o Paquistão, não ajudam em nada a discutir e a resolver a questão. E aí, por fim, né? Qual seria, alguém poderia perguntar, mas qual seria a solução para a situação da Caxemira? Muito complicada, porque nenhum dos dois países querem abrir mão dessa região. É uma região também rica em água, e esses rios que correm da Caxemira são fundamentais para a sobrevivência do Paquistão, para a agricultura e etc. Então, todas essas questões são delicadas, mas o que ele nos traz é o seguinte: alguém comentou aqui, a Simone Cavalcante comentou, estou entendendo certo, tanto a Índia quanto o Paquistão são vilões do conflito, que só tem como vítima a população? Exatamente. Exatamente. O que é a população da Caxemira? E aí o que ele nos traz é que talvez a solução fosse um Estado da Caxemira que fosse resguardado por essas ambas potências, né, o Paquistão e a Índia, resguardar a segurança da Caxemira, mas dando autonomia para essa população.